Boa noite, boa noite. Mais um episódio do podcast Saber Viver. Quintou, né, gente? Quintou daquele jeito que a gente ama. 7h30 e você já chegou em casa ou ainda está a caminho? Porque o trânsito de BH tem ficado um pouco caótico. E olha que as férias ainda estão acontecendo, hein? Pessoal, hoje o nosso podcast tem, claro, a direção do Bruno Pimenta com a produção da 8 Filmes. E eu queria convidar você para nos acompanhar, porque estamos recebendo o nosso colunista, nosso querido parceiro, doutor Anderson Azevedo, ele que é ginecologista, obstetra e especialista em gestações de risco. Gente, endometriose, infertilidade. Doutor Anderson é uma enciclopédia ambulante, como eu falo com ele, de um conhecimento fenomenal, mas fora disso tudo, humano. Uma pessoa incrível para que você possa confiar aí, né, o seu próximo passo, a sua gestação, a tão sonhada aí gravidez. Olha, hoje nós vamos receber o Dr. Anderson, ele vai conversar um pouquinho conosco, já é a segunda vez que ele participa conosco do podcast, sobre infertilidade. Então, se você tem alguém que está passando por esse processo, conhece alguém, já dispara esse aviãozinho aqui, para que a gente possa ter o máximo de informação hoje, doutor Anderson. Anderson, boa noite, bem-vindo mais uma vez, viu, querido? Boa noite, eu que agradeço pelo convite, é sempre muito prazeroso estar aqui com vocês. Bom, lá de Patinga, direto para cá, para BH, para esse podcast, mas muitas pessoas acabaram, assim, entrando em contato conosco, porque a temática da sua coluna envolve muitos assuntos que, às vezes, não é tão debatido. Uhum. E infertilidade é um tema delicado e que envolve não só o casal, mas também o psicológico daquela mulher, né, doutor Anderson? Tanto assim, da mulher e do homem também, o casal, sabe? Uhum. Porque eu falo que o casal fica muito vulnerável, sabe? Uma ansiedade muito grande, então um investimento muito grande também. Então, assim, envolve vários fatores que vão ali, que tira mesmo, sabe? Assim, eu vejo casais, assim, praticamente muito tristes, sabe? E acaba que essa Principalmente ansiedade é um fator que atrapalha, nós vamos falar atrapalha. sobre isso daqui a pouquinho, mas antes da gente começar nesse tema, queria que você contasse um pouquinho aí para o nosso telespectador que ainda não te conhece, quem é o doutor Anderson, onde você atua e como que as pessoas fazem para entrar em contato com você, como que é o seu atendimento aí, essa metodologia sua. Então, eu atendo na cidade de Patinga, Minas Gerais. Sou ginecologista, obstetra, trabalho com infertilidade conjugal, pré-natal de alto risco. E para entrar em contato comigo, pode ser no meu Instagram, que é @dr.andersonazevedo, ou direto lá na Clínica Progestare, que é onde eu atendo, que é o DDD 31 36 16 0505. Agora, Anderson, consultas online você também faz, né? Lógico que o Faço. doutor Anderson está em Patinga e muita gente me pergunta, Melissa, mas como que a gente faz para consultar com o doutor Anderson? Gente, calma que a agenda dele tem tempo ainda, apesar de ser apertada, É, mas tem as consultas online também que acaba você dando um certo suporte, né, sim, antes. com Pelo menos aquele certeza. primeiro momento de exame, essa situação toda, Com né? certeza, é só entrar em contato lá com a clínica que a gente agenda também consulta online. Agora, essa paixão pela ginecologia, conta pra gente que até eu tô curiosa. Veio lá de infância, como é que é? Porque você Olha, não trabalha, tá no brilho do seu olhar, assim, o que você faz é com amor, é com paixão, e você não mede esforços nem hora, nem dia. Como que foi aí esse encontro com a medicina? segundo a minha mãe, quando eu tinha 5 anos de idade, eu saí para ir pra escola, para a escolinha a primeira vez, e ela perguntou: "Anderson, o que que você está indo fazer?" Eu falei: "Médico, estou indo estudar para ser médico de tirar neném". E eu não sei de onde eu tirei isso, se foi de comercial de televisão, se foi novela, de onde. Então, assim, eu nunca na minha vida me vi fazendo outra coisa sem ser, né, claro que não é só a ginecologia, assim, a obstetrícia e ginecologia junto, né, que a gente faz a residência Sim. junto, e eu nunca me vi fazendo outra coisa, assim, durante toda a época de escola, sabe, até mesmo de faculdade também, fazendo outra coisa a não ser a obstetrícia, que eu realmente, assim, sou apaixonado por essa área. Então veio desde a infância, e desses Foi. 5 anos, como diz o doutor 5 Anderson, com anos a de mãe dele, idade. vou ser médico e tirar neném. É, A paixão já começou e você acabou trilhando isso, né, antes isso. direitinho aí, com todo seu seu destaque que você tem. Agora conta um pouquinho pra gente, a questão da infertilidade, o que que seria essa infertilidade para o nosso telespectador entendesse ali o qual é a nossa temática?
Tá, é importante o seguinte, a gente saber quando que é que a paciente, que o casal, né, tem que procurar um especialista, tá? Então a gente define como infertilidade conjugal quando um casal está há 1 ano tentando uma gestação e não consegue, tendo pelo menos 3 relações sexuais por semana, tá? Quando a paciente está, a gente mudou agora um pouquinho, a partir a investigação, a gente inicia quando está 1 ano. Quando a paciente já tem mais de 35 anos, aí a gente começa a investigação, não é 1 ano, já é com 6 meses de tentativas aí sem Hum, sucesso. Então, isso é importante para os pacientes saberem, assim, olha, estou tentando, a gente chama de tentante, né? Estou sim. tentando, não estou conseguindo. Então, se eu tenho mais de 35 anos, 6 meses, e menos de 35 anos, com 1 ano de tentativa sem conseguir a gestação. Isso é um tempo, vamos falar assim, já de alerta para que as pacientes Sim, possam estar, então, é, procurando para tentar entender o que que está acontecendo. Agora eu queria que você exatamente. citasse pra gente, lógico que eu sei, gente, que assim é um tema realmente muito amplo, né, nós vamos falar assim, são inúmeros os fatores aí que podem acarretar para esse insucesso, para essa infertilidade, mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, quais são os maiores fatores que podem ocasionar essa infertilidade. A gente tem que dividir a infertilidade em fator masculino e fator feminino, Então vamos né? lá, vamos, a gente tem tempo para É. explicar tudo aqui para vocês. Dentre os fatores femininos, assim, que eu percebo, né, que são mais comuns, tem a famosa síndrome do ovário policístico, né? Que quem tem a síndrome do ovário policístico, normalmente a paciente não ovula e também pode não menstruar. E é uma síndrome por quê? Porque vem obesidade, acne, a paciente pode desenvolver muitos pelos e com isso ela não, né, não ovula. Por isso que é chamada de síndrome. Então, a gente tem que avaliar se a paciente não tem aí, né, a síndrome dos ovários policísticos. Tem também obstrução tubária, principalmente em casos de pacientes que, por exemplo, já tem um histórico. Quando a paciente chega para mim na consulta, Melissa, eu pergunto sempre como é que é a menstruação da paciente, se ela Uhum. tem ciclos menstruais regulares, sabe? E se ela sente dor. Você, mais do que ninguém, sabe, né? Da dor que é causada pela endometriose. Então, Uhum. quem tem ou já teve endometriose, tem muita dificuldade, assim, está muito relacionado com dificuldade em engravidar, sabe? Porque às vezes pode acontecer obstrução tubária. Então, o óvulo não consegue encontrar com o espermatozoide, sabe? Então, Entendi. é um fator também, né, que está diretamente ligado com a infertilidade e a endometriose. Uhum. Entre o fator masculino é o espermograma ruim. A gente pede o espermograma pode estar com a morfologia, que é a forma não muito boa, pode estar com a quantidade diminuída, com a qualidade diminuída, com a mobilidade diminuída. Isso aí a gente detecta através do espermograma. Tem alguns fatores nos homens que podem causar espermograma ruim. Por exemplo, um deles é a varicocele. A varicocele é quando desenvolve-se veias por volta ali do lado, né, do testículo, e essas veias como se esquentam os espermatozoides, sabe? Hum. Os homens têm a bolsa escrotal por quê? O espermatozoide tem que estar 1 grau a menos do que o grau da gente, do nosso organismo. Então, quando está De fazendo de temperatura, né, que a temperatura, é gente fala. isso. Quando está fazendo frio, né, a bolsa escrotal encolhe. Quando está fazendo calor, ela relaxa. Então, a varicocele, como é veia, né, e o sangue da gente é quente, acaba esquentando os espermatozoides e matando os espermatozoides, entendeu? Hum. Então, uma coisa que a gente tem que fazer para investigar uma possível causa, né, masculina é o ultrassom do testículo para ver se tem varicocele. Hum. Outra coisa também são pessoas, homens que trabalham, por exemplo, em locais muito quentes, né? Por exemplo, alto forno de usinas, locais, né, muito quentes sem devida proteção, também pode Pode acontecer. acontecer. Pacientes que já tiveram cachumba, mas a maioria dos pacientes que eu pergunto, o histórico, né, você já teve cachumba? Eles falam, não sai, doutor, não sei, não, Não não sabe, lembro. né, antigamente É, cachumba era muito comum, né, é, Anderson. Eu falo então, antigamente mesmo, viu, gente. é, Diga na minha época, 40 e poucos anos atrás, a gente via muito, né, a questão da aham, cachumba, e a gente sabe que é um fator muito importante, principalmente para homem, por essa questão da inflamação, descer, essas coisas, né, de exatamente. glândulas ali. Então, tem questão da cachumba. É, pessoas que trabalham, vamos supor,
o dia inteiro, né, mototaxista, que trabalha o dia inteiro em cima de moto, entendeu? Então, assim, o impacto, né, do testículo ali pode causar. Outra função também do cargo, que está muito relacionado, são homens que trabalham em fazendas, né, em cavalos, cuidando de gado também, aquele impacto ali. Então, a gente tem que avaliar bem aí, sabe, o homem. Só que eu falo, Melissa, assim, coitado das mulheres, até nisso as mulheres sofrem. O homem tem que fazer um exame só, E resolve a vida que dele. é o espermograma. Então, assim, o espermograma está normal, ok, acabou. Já a mulher tem que fazer exame de Uma sangue, investigação sabe? danada, né, Então, Anderson? assim, tem, por exemplo, alguns exames que têm que ser feitos no terceiro, quarto dia do ciclo, alguns são no 21º dia, então tem que esperar. O exame que é para saber se tem a obstrução tubária, que a gente chama de esterossalpingografia, é um exame extremamente doloroso, sabe? Então, assim, na mulher, até isso, coitado de você, sempre é mais, a gente tem mais, assim, tem que fazer, é uma É investigação uma bem. investigação mais minuciosa, né, Anderson? É, Mas eu acho que o mais importante que a gente tem que deixar aqui dessa primeira etapa aqui do podcast com você, esse bate-papo nosso, mulher precisa entender o seu organismo. Você precisa, primeira situação, doutor Anderson, me corrija se eu estiver errado, é entender seu ciclo menstrual. sim, Porque muitas ainda mulheres que a gente convive com mulher o dia inteiro, se pergunta assim, como é que tá seu ciclo? Ah, todo bagunçado. Tem dia que vem, tem dia que não vem, é, não sei que dia que vai, não sei que dia que volta. Então, assim, a gente percebe que nem as mulheres têm esse cuidado de fazer aquela programação mesmo. Peraí, chegou hoje, deixa eu anotar para ver se tá certinho. Porque na hora que você chegar a um profissional, primeira coisa que o profissional precisa saber é o seu ciclo menstrual, até para começar, então, toda essa investigação. E não só para uma infertilidade, né, Anderson, mas sim, vamos falar assim, para a consulta ginecológica sim, com inicial, certeza. né, É. para acompanhar. Agora sim, Anderson, existem casos e acasos, e a gente sabe disso, mas a maioria das mulheres hoje, com a questão da má alimentação, da vida corrida, a gente tem percebido que esse ciclo tem ficado cada vez mais, assim, desordenado, Uhum. né? O nosso organismo, ele é lindo, Deus é perfeito, criou tudo perfeitinho, mas acaba que a gente se intoxica de problemas na alimentação, problemas com a questão da nossa vida pessoal, a questão também do consumo muito do álcool e do tabagismo, isso tudo também são fatores que influenciam? Sim, influencia muito. Hoje em dia, assim, os pacientes até estão tendo um controle melhor do fluxo menstrual, porque tem aplicativos, né? Antigamente a gente pergunta, qual foi a data da sua última menstruação? Ah, doutora, eu não sei se foi dia 15, dia 16, 17. Hoje com os aplicativos, até gratuitos que tem, assim, as pacientes sabem. Agora, o importante é o seguinte, tem pacientes que menstruam de 30 em 30 dias, sabe? Então, por exemplo, todo dia 15 menstrua. Aí eu vou perguntar, seu ciclo é regular? A paciente fala, não, doutora Ana, um dia vem dia 15, no outro mês vem dia 16, no outro mês vem dia 17, mas isso aí, gente, é um ciclo regular, porém não é um ciclo ali de 30 em 30 dias. Tem pacientes que podem ter o ciclo de 25 em 25 dias, de 35 em 35 dias, então assim, ele pode adiantar um pouquinho ou atrasar um pouquinho. O que é um ciclo irregular? É a paciente passar 2, 3, 4 meses sem menstruar, ou menstruar 2, 3 vezes por mês. Isso é um ciclo irregular. Então, você que menstrua todo mês, mas não é assim certinho no mesmo dia, pode ficar tranquila, seu ciclo é um ciclo regular. Porém, não é no mesmo dia, sabe? Agora, em relação a esses fatores, né, que hoje assim, tem alterado muito a própria vida corrida mesmo, o fator estresse, ansiedade, insônia, má alimentação, isso está assim, muito relacionado sim, com alterações do fluxo menstrual. Agora, doutor Anderson, o ciclo menstrual, a mulher, como disse você desde o início, já sofre com tudo, né? Desde É, as pesquisas com tudo. Mas a gente vê também muito quesito assim, de muita dor na menstruação, muita cólica, as famosas cólicas. E tem mulheres que acabam, sim, realmente não conseguindo ali nem levantar. É comum? Não é comum? Como que a gente pode deixar um alerta para essas pessoas, principalmente estarem nos acompanhando? é mais comum do que a gente imagina, sabe? Eu, às vezes, eu pergunto às pacientes assim, olha,
De 0 é dor nenhuma, 10 pode comprar o caixão que você já morreu de dor. Qual nota você me dá? Eles falam 100, doutor Anderson. Eu fico de cama, não consigo trabalhar, é bolsa quente. Então, gente, isso aí não pode ser. Como é que vive desse jeito, né? Todo mês você conviver com aquilo ali, não dá. É tipo assim, eu vou aprender, eu tenho que aprender a conviver com a dor. Não, a gente tem que buscar uma causa, que é a endometriose, por exemplo. Hoje está assim, eu tenho feito muito diagnóstico de endometriose, muito, sabe? Pelo menos todos os dias eu atendo 2, 3 pacientes aí que chegam para mim, que eu peço os exames e vou ver paciente tem endometriose. E é um dos fatores que leva à Que infertilidade, leva à como dito aqui no início, infertilidade. né, doutor Anderson? Então, assim, a gente tem que saber, será que aquilo, que essa cólica, essa dor, é do próprio organismo mesmo da paciente, é daquele jeito ali, ou tem algum fator causando aquilo ali, sabe? Agora, assim, se não tiver fator nenhum, olha, é o natural da paciente, é daquele jeito mesmo e tudo, eu tenho, assim, várias alternativas, sabe, para tentar melhorar isso, entendeu? Uma das alternativas que eu acho que é muito interessante, é muito legal, é o uso contínuo de anticoncepcional, sabe? Mas, pessoal, olha, não pode. É o seguinte, anticoncepcional que tem que dar pausa, entendeu? Porque são substâncias e componentes diferentes. O anticoncepcional que é uso contínuo, você vai emendando uma cartela na outra e não menstrua. Mas não é pegar a sua cartela aí, você que está nos acompanhando, e fazer isso, não. Usar continuamente, né, Não, tem que doutor? Só procurar. deixar isso aqui bem claro, porque do É, jeito que as pessoas são, eu não quero menstruar, não vou ter mais dor, então vou tomar não, direto. Ó, escuta o que o doutor Anderson falou. Tem medicamento próprio para esse exatamente. contexto. Então, não queira fazer aí sem orientação e sem buscar um profissional, viu, gente? Não Calma aí, isso é pode. muito É sério. perigoso. É Não perigoso pode. e afeta muitas situações, né, Anderson? É, Muita situação. Agora, já que nós citamos aqui o anticoncepcional, que é o caso da pílula, né, de fazer esse emendo, muitas pessoas também têm uma certa resistência ao medicamento pílula, né, anticoncepcional. O que que o doutor me fala? Porque eu vejo muitas mulheres falando assim: "Nossa, eu tomo pílula desde os meus 13, 14 anos, eu nem sei se eu vou conseguir engravidar". sim. Olha, é o que eu falo. Sempre, vocês nunca podem se automedicar, sabe? Chegar na farmácia, chegar lá e falar assim, eu quero, me dá um anticoncepcional aí. O farmacêutico, né, ele vai, assim, como? A gente tem que fazer uma avaliação, né? Tem que fazer uma anamnese direitinho. Eu sempre gosto de pedir ultrassom para ver como é que está o útero, o ovário, porque em determinadas situações, o anticoncepcional é contraindicado, entendeu? Eu estou falando que é muito bacana essa questão aí de emendar, porque acaba com o sofrimento da paciente, né, mesmo? Tem paciente que fala assim que fica 5 dias, né? Igual eu falei, de cama e De tudo. cama, né? A gente tem também opções boas, por exemplo, o DIU hormonal, né, que pode colocar e fica aí com ele de 5 anos, entendeu? Então, assim, e tem mitos, né, que eu escuto isso. Doutor Antes, mas faz mal, a menstruação é para limpar o sangue, é para filtrar o útero, só para a cabeça. Tudo isso eu já escutei. Eu vou ter dificuldade em engravidar, é tudo mito, gente, não tem nada disso, sabe? Assim, você usou anticoncepcional 10 anos, parou ali, daí há mais ou menos. Tem paciente minha que para num mês e no outro já está grávida, sabe? Então, assim, não precisem ficar com medo, não. Mas, claro, gente, tem que ser feito isso, né, depois de uma avaliação com o Mediante a médico, com consulta, a e a gente vai bater consulta. isso aqui na tecla direto, né, doutora É, Anderson? Vamos bater. Agora sim, já falamos um pouquinho do que leva à infertilização, ter essa infertilidade, tanto mulher quanto homem. Você que, né, assim, tá nesse mercado e é referência nessa infertilidade conjugal. Queria que você falasse um pouquinho para mim, como que é o primeiro passo desse casal para procurar e principalmente quais são os primeiros passos que eles devem ali tomar. tá. Primeira coisa é começar a observar, né? Porque tem paciente que chega para mim e fala, sabe, doutor Anderson, eu não consigo engravidar. Eu falo, mas tem quanto tempo? Tá nem sabendo, né, Não quanto. sabe. Tem que começar a saber, né? Olha, já tem tanto tempo que eu estou tentando, tudo que eu parei anticoncepcional, sabe? Para poder procurar, né, um médico especialista na área, sabe? E às vezes a quantidade também de relação influencia muito, né, Tem Anderson? que ter, aí a gente considera
pelo mínimo 2 relações por semana, o ideal 3. Eu tive um caso de uma paciente uma vez que me procurou, que estava há 3 anos tentando engravidar e não conseguia. Aí eu fazendo as perguntas para ela, fazendo a anamnese, eu perguntei só, qual que é a frequência que você tem relação sexual? Ela falou, doutora Ana, meu marido trabalha em trecho, né? Fala assim, ele trabalha fora e ele vem em casa uma vez por mês. E às vezes ele vem, eu tô menstruada, a gente namora. Eu falei assim, olha, Ah, então mas isso aí não é caso, sabe, de infertilidade, tudo, né? Tava faltando aí namorar nos dias, né? Mesmo corretos, nos né? dias corretos, de estar ovulando e tudo, entendeu? Então tem aí, né? Tem essa frequência aí de 3 relações por semana. Não está conseguindo, né? 6 meses, procura aí um especialista para dar uma olhadinha, porque é, tem hora, tem paciente, tem casos que a gente não pode perder tempo, sabe? Hum, Mesmo com a fertilização, sabe, Melissa? Com a FIV, né? Que é um dos métodos mais avançados que tem, que a gente tem assim. Tem um tratamento de baixa complexidade, sabe? Que inclusive eu tenho muito sucesso com ele. São casos mais simples, por exemplo, a paciente tem, o marido tem um espermograma normal, a paciente tem um fluxo menstrual tá com uma regular, ovulação, né, dentro sabe? dos A gente parâmetros. tenta ali uma indução da ovulação com coito programado. É um tratamento, assim, em relação aos tratamentos de alta complexidade, que são caríssimos, eu tenho tido bastante sucesso, sabe? Então, assim, tem vários estudos que falam que mesmo com a fertilização, a gente pegar, fazer o embriãozinho em laboratório e inseminar dentro da paciente, mesmo assim, à medida que os anos vão passando, a partir dos 35 anos, as taxas de sucesso vão só diminuindo, 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 Então aí é uma sabe? corrida contra o tempo mesmo, É, né, tem Anderson? paciente que me procura já, assim, com 40, 41, 42 anos, sabe, Elis? Então, assim, eu nem recomendo muito engravidar após os 40 anos, porque tem uma chance muito grande de, após os 40 anos, a criança ter várias síndromes, né? Síndrome Uhum. de Down, má formação cardíaca, pulmonar, intestinal. A paciente mesmo ter risco aí de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. Então, isso tudo aí, sabe, a partir dos 40 anos, sabe, é É um alerta, perigoso, né, não que né? você não tenha que engravidar, que não tenha que romper também com o seu sonho, mas é lógico que aumenta alguns fatores aí negativos, tá, gente? Então É, procurar realmente correr contra o tempo aí. Agora o casal tá ali, tá tentando, dentro dos parâmetros que o doutor Anderson já citou aqui, você que está aí nos acompanhando, poxa, já tenho 38 anos, vamos supor, tá? E porque a gente tem que falar exemplos, né, para as uhum, pessoas identificarem. E realmente eu tô ativa com o meu esposo aqui, com a minha, né, regularidade e tudo, mas não consigo engravidar. Já passou da hora de procurar um médico, é. né, antes E pra hoje o que está gente acontecendo, que eu tenho percebido também, Mel, é que as pacientes estão engravidando mais tarde, é por sabe? isso que eu até chamei a atenção disso aqui, que não é É, um caso de você não ter o direito de engravidar depois dos 40, gente. sim, Os riscos aumentam, mas não quer dizer que você não possa engravidar. é, É fato que a gente tem vivido tempos bem diferentes, né, antes. O século tá diferente, essa geração tá diferente, e a gente tem visto que realmente o fator tempo tá sendo cada vez mais adiado para o sim, casal ter é. ali uma Hoje, criança. assim, as pacientes estão primeiro querendo lá, vai fazer pré-vestibular, depois vai entrar para a faculdade, depois vai fazer, por exemplo, né, no caso de médico, a residência médica, depois vai fazer mestrado, depois vai fazer doutorado, depois vai fazer pós-doutorado, para depois começar a namorar, para ver se é aquilo ali, para noivar, para Depois, casar, para ter filho, entendeu? Então, assim, é uma as coisa que tem. planejadas da vida, gente. Então eu tenho percebido isso muito, sabe? Então o que eu falo é o seguinte: se você já está lá com 35, 36 anos e não tem assim ainda previsão de quando você nem ideia assim de quando você vai engravidar, eu oriento muito a congelar o óvulo, sabe? Porque Hum, você congelando o óvulo, a gente para aí no tempo. Então, por exemplo, doutora, eu tenho 30 anos, mas eu não tenho nem namorado. Eu não sei quando na minha vida que eu vou engravidar. Não é caro, não é um processo muito caro, é mais barato do que muita gente imagina. Congela o óvulo. Congelando o óvulo, a gente para ele no tempo. Então, se você tiver com 38 anos e quiser engravidar, o seu óvulo vai estar lá congelado com 30.
entendeu? Agora, Anderson, muitas pessoas têm receio de fazer esse procedimento do congelamento, né, da inseminação, por acharem que é exorbitante financeiramente, que é algo que para o dia delas ali naquele momento não é plausível. Mudou muito isso, né? A medicina tem trago uma facilidade cada vez maior, o acesso está bem mais fácil. Está, mas assim, quando a gente fala de tratamento de alta complexidade, é um processo, é um tratamento caro, sabe? Muitas pacientes me procuram, falam, doutora Anderson, olha, eu fui em uma clínica X ou Y e saí de lá com orçamento que assim, é impossível. Eu já tive casal que vendeu carro, vendeu casa, sabe? Para tentar. Eu tive um casal que fizeram 9 fertilizações. Então, assim, é um valor muito alto. Então, tem pacientes que chegam para mim e falam, doutor, eu não, assim, é um orçamento que não cabe, sabe? Que realmente é caro, sabe? E além de ser caro, quando não dá certo, é, é, é um processo, assim, angustiante, é um processo estressante, sabe? As pacientes, quando fazem uma fertilização que não dá certo, elas ficam frustradas, os casais ficam frustrados, não somente pelo fato do dinheiro que foi, porque assim, se implantou, não deu É uma certo, expectativa, a né, Anderson? expectativa, e sim, não plantou, não deu certo, o dinheiro que você investiu, infelizmente, não deu certo, E como a gente entendeu? está até falando dessa questão mais psicológica, eu queria que você falasse sobre isso, sabe? Quais são os fatores psicológicos, É assim, um do horror. casal? Tem casal que chega assim, sabe? Eu tive uma paciente uma vez que ela chegou, quando ela entrou no consultório, ela começou a chorar. Chorar, 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 e soluçando. Aí eu pensei, né, porque eu faço também preventivo e tudo, eu pensei assim, deve ser câncer, sabe? Aí quando ela começou a falar, ela começou assim, doutora Antes, pelo amor de Deus, ó, a minha tia engravida, minha prima engravida, minhas amigas engravidam, eu saio para comprar enxoval e tudo, e eu não engravido, minha família fica cobrando, meu marido fica cobrando, é perigoso a minha avó engravidar, eu não engravido, eu falei assim, calma, né? Porque o que que Respira, né, acontece? Eu Anderson? falei, calma, vai dar certo. Essa paciente era jovem, ela estava com lá 30 e poucos anos, sabe? Você vai ser mãe, mas vamos lá, vamos investigar, ver tudo, né? O que está acontecendo e tudo. Você vai ser mãe, entendeu? Esquece do que as pessoas estão falando, te pressionando, porque é fato, Melissa, quando essa ansiedade extrema que estava essa paciente, que eu falei com ela, eu achei que você estava com câncer, sabe? Quando a paciente está lá toda preparadinha lá para ovular, esse fator estresse, ansiedade, bloqueia a ovulação. Aí a paciente tem ciclo anovulatório, ela não ovula e não engravida, entendeu? Este caso dessa paciente em questão, passou 2, 3 meses, ela ligou lá para a clínica e marcou uma consulta para mim, escrito pré-natal. Na hora que eu fui ver, né, na lista era pré-natal. Na hora que ela entrou, eu falei só, olha, colocaram aqui você como pré-natal, né, mas não é pré-natal, é a consulta de fertilidade, senão eu estou grávida. Eu estou assim, está? Tô. Olha o que eu fiz. Eu cheguei em casa e falei assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou mexer com nada disso, não. Não vou fazer exame nenhum, não quero mais ter filho. Se vier, vem, se não vier, não vem. Guardou os exames. Aí, Melissa, ela falou comigo que foi procurar um documento para o marido dela, achou lá os meus pedidos de exames e tudo. E, igual eu falei, né, alguns têm que ter determinado assim, Aham. data da menstruação, determinada fase do ciclo. Ela está assim: uai, quando que eu menstruei a última vez? Não estava lembrando de quando a minha menstruação sumiu. Foi fazer o teste de gravidez, estava grávida. Então, só de desligar, sabe, daquela ansiedade e tudo, ela conseguiu engravidar. É difícil? É. Causa ansiedade? Causa, sabe? Mas, assim, a gente tem que tentar levar isso com a melhor fluidez possível Eu para vou até ter. reforçar aqui um exemplo, eu não sei se eu compartilhei com você, o da minha própria cunhada. Com 10 anos depois do filho, eles tentavam todas as formas, chegaram a fazer a inseminação 2 vezes e não conseguiram, e foi frustrante. É. Até que eu falei com ela, eu falei: "Olha, eu acho que assim, vocês têm que desligar um pouco, Uhum. né, e pega uma segunda opinião médica também, porque vocês estão tão bloqueados há 10 anos, não é 10 dias, que vocês estão, assim, realmente, né, saindo da caixinha". Sim. Ela procurou uma segunda opinião, né, no terceiro mês, ela com essa médica, e a médica deixando ela mais tranquila, até lá em Manhuaçu, e ela de repente me liga e falando assim: "Eu tô grávida". Uhum. E aí eu falei assim: "Como assim? Nós já fizemos 2 inseminações, né, e É. é um dinheiro que você investe e tudo". E aí veio Isabela.
E depois, nosso susto, ela não toma remédio, não faz nenhum contraceptivo, tá tudo bem, não engravido mesmo, demorei 10 anos da Isabela, engravidou depois a Manuela logo em seguida. Pois é, isso Falei, tá acontece vendo? É só muito. vocês terem desligado. Então, assim, como eu te fiz aqui, né, a pergunta, como que o fator psicológico afeta? Muito. Gente, afeta muito. Afeta em todos os sentidos. A nossa mente, ela é capaz de levar você a lugares, assim, surreais. Então, cuidado. Né? A gente sabe que é um processo, é uma ansiedade exacerbada, a gente fica realmente com esse desejo, né, da maternidade ali, e principalmente quando a gente está com um casal e a gente quer, né, fazer essa família crescer, esse amor ali, né, proliferar para outros lados, você acaba se cobrando muito, né, Anderson? Sim, E isso é um fator, assim, realmente que não podemos esquecer, com né? certeza. E uma outra coisa que eu falo também, pessoal, é o seguinte: sempre peçam uma segunda opinião, sabe, Melissa? Porque, infelizmente, eu vejo muito, não é pouco, casais que são indicados a fazer tratamento de alta complexidade, né? E quando eu vou investigar, quando eu vou ver, não tem necessidade, Falando em tratamento, eu sabe? queria que você falasse para mim quais são os tratamentos mais convencionais nesse caso para a infertilização. Olha, se tiver tudo ok, né, não for fator, assim, os exames estiverem tudo bem, um tratamento que eu tenho dado, assim, que eu tenho muito sucesso e os medicamentos são muito baratos, é a indução da ovulação com coito programado. Como que funciona isso, Anderson? A paciente toma o indutor da ovulação, em determinada fase do ciclo, e a partir ali do 10º dia, a gente programa os dias de ter relação sexual, que tem uma chance maior de engravidar. Assim, muitos casais falam: "Doutora Ana, isso é bem mecânico, né, assim, ó, hoje é Tabelinha, assim, dia bem. hoje é Tem que dia". ter hoje, não tem jeito, vem cá. Hoje, assim, é bem, mecânico, né, nossa, fica uma coisa muito mecânica e tudo e tal. Falei assim: mas assim, tem dado muito certo, sabe. E é muito, igual eu falei, um tratamento, assim, de baixíssimo custo, e tem dado muito certo. Fora isso, a gente tem a inseminação, né, que a inseminação é quando a gente pega o espermatozoide e coloca lá no fundo do útero, que a gente aumenta a chance do espermatozoide encontrar com o óvulo. Esse também é um tratamento aí de média complexidade e não é tão caro, igual a fertilização mesmo, que a gente vai lá, induz a ovulação da paciente, colhe os óvulos, o marido colhe o espermograma, o espermatozoide, e a gente faz o embriãozinho e insere dentro do útero e vai lá ver como é que, né, se vem aí o beta-HCG, que é o teste de gravidez positivo. Mas numa certa infertilização, que podemos dizer assim, que é um dos tratamentos de alta complexidade, vamos falar assim, que é o último nível, né? Aham. Ainda assim há a chance de não dar certo. Certo? Dá, é porque assim, nos termos de consentimento, né, no contrato que é feito com as clínicas e tudo, tem lá bem claro lá, você olha, a taxa de sucesso é tantos por cento, né, pode Porque não eu dar acho que a certo. pessoa quando chega nessa fase de tentar esse tratamento, ela vai com uma expectativa muito alta, né, Ansi? E essa Sim, frustração às vezes atrapalha todo o processo lá é. atrás, foi E criado. uma coisa que eu percebo, Melissa, assim, o casal fica muito vulnerável, sabe? Assim, de falar, de fazerem tudo. Vamos supor, é a primeira vez que você consulta comigo. Eu falar assim: não, pode deixar, você vai engravidar, vocês vão ser pais e tudo, mas você vai me pagar aí 25 mil. O casal acaba, igual eu falei, né? Assim, desfazendo de alguns bens e pagando. Então, assim, uma dica que eu deixo mesmo é sempre pegar uma segunda opinião, sabe? Assim, tá, foi, consultou, belezinha, tudo bem, nós vamos ver. Vai em um outro médico, sabe? Porque às vezes, infelizmente, eu observo muitos casos, sabe, de algumas clínicas, assim, aproveitarem da vulnerabilidade, né, que o casal está vulnerável, aproveitarem e indicarem tratamentos que poderiam ser feitos com menos custo. Infelizmente, eu vejo isso, e não é pouco, é muito, sabe? O mercado, né, é triste a gente falar isso, né, antes, mas o mercado indiferente à área, gente, é uma palavra até pesada que a gente usa no nosso mercado, que é
né, o mercado está prostituído, mas isso é muito verdade. Por isso que eu comecei esse podcast falando, a gente conhece doutorandos, a gente recomenda doutorandos pela questão da humanização. Além de um excelente profissional como médico, né, obstetra, e está aqui para ajudar mesmo, a gente vê essa humanização nele. A gente acompanha, e isso faz com que as pessoas te procurem e o resultado está aí. A agenda lotada que a gente quase não tem vaga. Então, assim, isso é muito sério. Não fique presa a uma só, né, a um só orçamento, a uma só ali opinião, porque a medicina é assim, gente, como tudo na nossa vida, vai aumentando, vai trazendo inovações, e a pessoa que não procura estar acompanhando o mercado, investindo na sua carreira, vai ficando ali realmente para trás, né, Anderson? Eu falo assim, gente, todo mundo, né? A gente precisa de dinheiro, a gente tem nossas contas para pagar, a gente tem nossos impostos para pagar, a gente tem nossos funcionários para pagar, mas eu acho assim, a gente tem que ganhar nosso dinheiro com dignidade, entendeu? Eu escuto cada caso, assim, inacreditável dentro do meu consultório, Imagino. sabe? Assim, de ser indicado, por exemplo, a famosa cauterização no colo do útero, sabe? Queimar a feridinha, o colega cobrar lá R$ 1.500 e quando eu for ver, cadê? Não tem ferida. Eu já vi, assim, sabe? São coisas assim que eu escuto que eu falo assim, meu Deus do céu, como é que pode ter gente ter coragem, sabe, de fazer uma coisa dessa, E entendeu? não é o princípio ali, nem ético e nem o princípio da medicina, né, Anderson? Não, eu Que a acho vida vale assim, mais do que qualquer coisa, né? Você tá ali para claro. salvar uma A próxima pessoa vida, tá né? lá, uma vez eu atendi uma senhora, ela falou assim, ô doutor, eu vim aqui, isso tem um tempinho já, eu vim aqui porque eu ganho, olha, eu sou sozinho, tenho 3 filhos, eu ganho salário mínimo, eu fui um médico, médica, e ela falou que eu precisava de fazer uma cauterização e tudo, e é R$ 1.500, é meu salário. Eu paguei aqui a sua consulta, pedi dinheiro emprestado, mas se você falar assim, olha, tem que fazer mesmo e tudo, eu fiquei sabendo que você faz, eu vou fazer com o senhor. Falei, tudo bem, vamos lá. Eu fui, né, pedi ela para trocar de roupa lá. E eu tenho um aparelho que chama colposcópio, que é um tipo um microscópio, que eu olho o Uhum. colo do útero com aumento. Ô, Melissa, mas eu fiquei procurando, procurando, procurando. Falei assim, gente, não é possível, Cadê porque essa ferida? cadê? Mas não tem, sabe? Eu falei com ela assim, vai lá trocar de roupa. Aí eu falei assim, olha, vou falar uma coisa para você, não tem nada aqui não. Ela falou assim, doutora, você está brincando. Eu falei, não, não tem nada aqui, eu não vi, não tem nada o que fazer. E mais uma coisa, falou assim, olha, faz uma biópsia nessa pinta aqui. Mas, doutora, não tem pinta aí? Eu falei, você é o quê? Né? Aí, quando ela saiu, eu falei com ela, terminei a consulta e tudo, aí eu falei com ela, assim, olha, passa na recepção, pega seu dinheiro da sua consulta de volta. Nossa, eu até arrepio. Ela, assim, ela chorou, sabe? Ela começou a chorar. Não, doutora, não, como é que eu te agradeço? Tem como te agradecer, sabe? Assim, através de orações, sabe? Pensamento positivo. Então, assim, pega seu dinheirinho ali, volta para casa e pode ficar tranquila. Vou ter que te ver de novo daqui a 6 meses, né? Fazer de novo o preventivo dela, que veio normal também, então o laudo do laboratório veio normal, e eu não vou cobrar sua outra consulta. Então, assim, uma paciente que foi, né, tentar, assim, ser Não, e enganada, você pode ter certeza sabe? que com a recomendação dela vieram mais 10, 20, 30, porque É, assim, gente, é o amor pela profissão, é o que a gente é. fala desde o início, né? É o Tem gente, amor pela profissão. e assim, eu fico impressionado como é que pode as pessoas fazerem uma determinada coisa dessa, porque eu sei o nome de quem que é. Uhum. Entendeu? De fazer e achar assim, não, eu vou fazer. Eu tive uma aluna minha uma vez, de medicina, que eu dava aula, que ela chegou para mim, olha para você ver, aluna de medicina, foi consultar e chegou, falou aqui, é a mesma história. Eu vim aqui porque você olhar, prof, me chama de prof, porque foi me indicada uma cauterização e tal. Ô, Melissa, quando eu fiz o exame nela, que eu não vi, mas ela ficou tão brava, sabe? Ela falou assim: imagina se essa pessoa faz isso comigo, Imagina imagina com os o outros. que está fazendo com os A outros, gente está né? falando muito da cauterização, eu queria até que o doutor explicasse, porque já tem mensagem chegando aqui, ó, o que é essa cauterização que ele tanto está falando Ô, aí. gente, na verdade, assim, a cauterização é quando a gente faz o preventivo e o preventivo vem com alguma alteração, né? Não vem lá negativo para a neoplasia. A gente usa alguns produtos, um deles é com a base de iodo, que a gente coloca no colo do útero e uma areazinha lá não colore.
Naquela área ali, a gente tem que fazer uma biópsia, o certo é isso, fazer uma biópsia para mandar para o laboratório falar, olha, isso aqui é uma lesão de baixo grau, aí a gente tem uma conduta, é de médio grau, é outro, então é de alto grau, já é um câncer de colo. Aí a gente vai partir para outra conduta. Naquele local ali que eu faço a biópsia para mandar para o laboratório, eu faço a cauterização, sabe? Porque com essa cauterização a gente ativa as células do nosso sistema imunológico, sabe? Uhum. E elas vão para lá, para aquele lugar que eu fiz a cauterização, e ajuda a acabar com a lesão e também com o HPV, que é o vírus transmitido através da relação sexual, que está aí relacionado com câncer de colo de útero. Então é isso que é cauterização. Legal. Inclusive, assim, falando um pouquinho aí da questão de vírus, né, transmitidos aí sexualmente, eu queria até que você falasse, doutor Lance, dessa importância desse preventivo, desse cuidado, até mesmo nessa fase, né, mais ali adolescente. Que as pessoas acham assim, eu menstruei com 13, 14, 15 anos. Que não vamos falar aí, não sei se eu estou errada, mas se é o normal, né, de uma idade normal de menstruação. Existem casos e há casos, gente, calma. Mas, assim, a importância de menstruou, procurar um ginecologista, começar essa rotina, ir à consulta, né, normalmente anualmente, semestralmente, se for o caso, porque toda prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância da consulta ginecológica. O próprio nome diz, né? Preventivo. Quando eu pego uma paciente que já está com câncer de colo, que eu vou perguntar, ela está lá há 10 anos sem fazer, entendeu? Eu falo que eu estou dando uma escadinha. Então, durante a realização do preventivo, a gente tenta pegar tudo num baixo grau, né? Porque vai evoluindo, sabe? Uma lesão Uhum. de baixo grau, vira para médio, vira para alto. E se a gente fizer corretamente, né? Vocês fizeram o preventivo da forma correta, a gente não chega, não vai deixar chegar um câncer, entendeu? Então é Uhum. prevenção, é totalmente curável, sabe? É 100% curável, mas quando é feito o diagnóstico, assim, cedo, sabe? Precoce, né? Em relação a quando ir ao ginecologista a primeira vez, vai depender. Eu já atendi uma criança de 9 anos de idade. A Uhum. mãe dela levou ela para mim e falou: só doutor, eu trouxe ela para você dar uma olhadinha, que ela parou de ir na escolinha. Porque, assim, ela menstrua, assim, um dia me chamaram lá, ela estava em plena aula, menstruou e sujou o chão todo da sala. Assim, os coleguinhas falaram: olha, tia, tá morrendo e tudo. Então ela parou de ir na escola, não tá indo mais. Aí eu tive que dar um jeito lá né, dela parar com esse fluxo Interromper, aumentado, né? assim, exatamente. Uma coisa, assim, que eu não concordo com uma diretriz do Ministério da Saúde, isso aí não tem jeito, eu não concordo, que o preventivo só deve ser feito a partir dos 25 anos de idade. No Ministério da Saúde é assim. Hoje a gente percebe que as meninas estão tendo relação sexual muito mais cedo. Eu já fiz do pré-natal de uma menina de 13 anos que engravidou de 12 do primo de 13, sabe? Então, assim, hoje a iniciação sexual está com 12, 13, 14 anos. Vamos supor que essa menina de 12 anos, ela adquiriu o HPV na primeira relação sexual dela. Se a gente for esperar até os 25 anos, ela fazer 25, ela vai estar com HPV 13 anos. Ela vai ter câncer, sabe? Então, para mim, eu lá no meu consultório, na Progestare, a consulta, assim, teve relação sexual, um ano após, a gente faz o preventivo e anual. E no Ministério também fala o seguinte, que após 2 ou 3 preventivos normais, se eu não me engano, faz de 3 anos, sabe? Eu não concordo, eu acho muito tempo, porque assim, se você fez hoje, aí você pegou o HPV amanhã, até daqui a 3 anos você fazer de novo, você pode vir desenvolver. Então, para mim, assim, sabe, eu estou indo contra a diretriz do Ministério? Tô, mas eu acho que tem que ser anual. Mas você está sendo precavido. Você não É. está indo contra a diretriz. Você está sendo precavido porque você ama a profissão e quer realmente trazer a maior solução, o maior cuidado aí para todas essas pessoas. Antes eu recebi até uma mensagem aqui falando ainda da questão da infertilização e eu queria que você comentasse. Muitas mulheres têm gravidez tubárias e Uhum. acabam tendo que retirar ali uma trompa. Isso é também um fator de risco para a futura questão da infertilização? É fator, porque, primeiro, quando a gente tira o bebezinho, em vez dele implantar no útero, ele implanta na trompa, sabe?
Aí eu já atendi paciente que falou assim: mas por que não deixa, né? Gente, Não dá certo. Não a tem como. trompa, ela é fininha, ela não tem Milimétrica, capacidade, né, Anderson? né, de gerar uma criança, sabe? Inclusive, assim, é gravíssimo quando tem a gestação ectópica na trompa rota, porque o saquinho gestacional vai crescendo e rompe, a paciente começa a ter hemorragia, né? Então, aquela trompa ali, de um lado, ela é, assim, a gente, tipo, tem que cortar, não tem jeito, Uhum. sabe? Tem alguns tratamentos que não é cirúrgico, que é com medicamento, que, assim, às vezes resolve, mas dependendo do tempo de gestação, se for uma gestação mais já avançada, não resolve. Então, a gente tem, sim, que tirar a trompa. Vocês têm a outra trompa, né? Mas, assim, digamos que diminui em 50%, sabe? Então, uma gravidez tubar, ela pode sim vir a prejudicar futuramente para Pode, uma questão pode, da porque infertilização. vamos supor que o encontro do espermatozoide com o óvulo é feito na trompa. Vamos supor, aí o espermatozoide ele sobe, né, no útero através da trompa. Então, assim, vamos supor que você ovulou na trompa direita. Aí o espermatozoide ele não consegue passar, entendeu? Uhum. Então, assim, né, existe uma diminuição aí da chance do encontro do espermatozoide. Eu já atendi uma paciente que teve a falta de sorte de ter uma tubária nas duas trompas. Sabe, ela Jesus! teve em uma e é fator de risco, sabe? Para quem já teve uma gestação tubária ectópica em uma trompa, é um fator de risco para ter outra na outra trompa. E essa paciente teve, sabe? A gente, assim, conversou muito sobre o caso dela e não teve jeito, assim, já estava já quase rompendo o saquinho gestacional, foi caso cirúrgico. Aí, infelizmente, para ela, no caso dela, aí, tô falando, tá vendo? São indicações. O que eu falo com minhas pacientes, Melissa, quando eu falo que tem que fazer, sabe, fertilização, que tem que ser um tratamento de alto custo, é porque tem mesmo, sabe? Então, por exemplo, essa paciente, que as duas trompas dela, eu falo assim, é uma ponte que Não tem passagem, não tem como, não tem entendeu? via, né? Tem que ser tem que ser a fertilização. Eu até te perguntar assim, se a não infertilização é infertilidade. Porque as pessoas às vezes confundem um pouco isso. Eu não tenho a não infertilização, não estou tendo ali fertilização. Isso é questão de infertilidade, ou seja, eu realmente não posso ter gravidez? Tem que muito que avaliar, né, o caso, avaliar o que está acontecendo, avaliar, porque esses exames, por exemplo, que a gente pede, que é de sangue, a gente consegue saber se a paciente está ovulando direitinho, entendeu? Tem também aí, por exemplo, a questão da menopausa precoce, né, que a paciente para de ovular. Então, assim, a gente tem que avaliar o caso, conversar com o casal para ver, olha aqui, olha, você está aí enquadrada mesmo em infertilidade ou não, sabe? Então vai depender muito da consulta, tá? Gente, eu sei que sim, são inúmeras as dúvidas, não dá para passar tudo aqui para o doutor Anderson, né? Mas o mais importante, eu acho que fica aqui também, né, Anderson, é essa procura ao profissional. Ginecologista não é um médico que você deve procurar somente quando precisa. Não. Ele tem que ser o médico assim, da saúde feminina mais utilizado, mais utilizado, porque realmente são todas as situações precocemente avaliadas que vai te trazer uma qualidade de vida. E você também fazer toda essa programação aí com relação ao, né, a sua vida, a sua maternidade, a sua feminidade de estar ali curada, tratada, porque andas são inúmeros fatores, nós já citamos aqui de risco para uma infertilidade, nós já citamos aqui qualidade de vida também, não só na questão da infertilidade, mas da vida da mulher em si, porque a gente sabe o quanto que menstruar é chato, o quanto que isso incomoda, não tem ninguém que vai levantar a mão aqui que é mulher que vai falar que é tranquilo, porque não é tranquilo, Eu tive uma né? paciente uma Não é vez tranquilo. eu tive uma paciente uma vez que eu perguntei, você menstrua, quantos dias você fica menstruada? Ela falou, uns 12, 14, é muito, doutor Anderson. Eu falei, nossa, vamos dar um jeito de resolver isso nela. Não, para mim é Também é normal. normal. Eu me sinto mulher, eu me sinto bem, meu marido entende. Eu falei, então tá. Gente, então, há casos e há casos, né, É. Ana? Não vamos Falei, então aqui. tá, ué, o que eu posso fazer, né? Há 14, já casos. pensou? 14 de metade do mês menstruada, entendeu? Misericórdia, gente. É. Eu não sei se é porque eu sofri
tanto com menstruação, tanto com cólica, tanto com dor de endometriose, gente, que eu falo assim, eu sou fora da curva, então não me pede opinião menstruação não, que eu vou sempre optar por romper a Não, né? menstruação, Pois é. interromper é sempre, para mim sempre foi a melhor situação. Agora, até nessa interrupção, antes, muitas pessoas também têm muito medo aqui, e a gente volta um pouquinho aqui naquela questão do anticoncepcional, porque tem gente também que está interrompendo e não volta no médico mais, já tem 5, 6 anos fazendo aquele protocolo de 5, 6 anos atrás e não volta. Uhum. É prejudicial ou não? Claro, é assim, gente, tem que ir todo ano no ginecologista, Uma sabe? vez, pelo menos por ano? Pelo menos uma vez. Chama Clínica Progestares, a gente vai olhar no Google vai achar. O que eu faço lá? O paciente vai, colhe o preventivo, aí a gente tem lá uma agenda do ano que vem, entendeu? A gente entra em contato com os pacientes, fala assim, olha, está no mês de você colher. Muitas falam comigo, doutora Anderson, se as suas Eu secretárias nem não ligassem para lembrava. mim, eu nem lembrar de fazer, que ótimo que você tem esse esquema aqui, eu faço isso lá, sabe? A gente entra em contato, né? Porque muitas esquecem, sabe? A maioria fala para mim, se vocês não tivessem entrado em contato, eu ia esquecer, esquece mesmo, né? Então, assim, essa frequência, né, de ir. Aí, às vezes, a paciente, o exame tá normal, eu falo com ela, agora é ano que vem. Nossa, doutora, só ano que vem? Se Eu deixar quer falei, vir todo mês, né, só ano gente? que vem, para ficar tranquila. Então tá, ano que vem a gente se vê de novo, sabe? Então tem pacientes assim que, né, eu tenho já 12 anos já que eu estou lá em Patinga com a clínica, então tem pacientes já, né, que assim, a gente cria Um um vínculo vínculo, mesmo, né? sabe? Uma liberdade, elas têm liberdade comigo de contar coisas assim, sabe? Das mais absurdas que você imaginar, elas têm liberdade, né? Porque assim, é um momento íntimo, né, Melissa? Sim. É um momento que você entrega a sua intimidade ali para a pessoa, entendeu? E isso é difícil, né? Assim, para chegar uma pessoa que você nunca viu, E né? a gente já, assim, né, confiar ali, porque é a É, nossa parte íntima, é a nossa intimidade, somente nós mulheres, né, doutoras? Mas, então, é super prejudicial a falta da consulta, a ida ao ginecologista todo ano. Então, você que está aí tomando medicamento, está tomando um contraceptivo aí, e já passou de um ano, você já está errada, viu, coleguinha? porque assim, Já pode procurar um médico. a gente sabe que a medicina evolui todo dia, né? Então, Sim, assim, um medicamento igual tem anticoncepcionais de 30 anos atrás, que ainda estão no mercado, ainda acha para comprar, mas a gente tem opções muito melhores hoje, com quantidade menor de hormônio, com menos risco de trombose, né? Que todo mundo aí morre de medo de ter devido ao anticoncepcional, entendeu? Então, assim, cada dia eu recebo lá representantes, né, de medicamentos e eu vejo a tecnologia aí em relação a anticoncepcionais, cada dia está mudando. Então não quer e dizer não é que só o medicamento em si de comprimido, né, doutor Anderson? Nós temos tantos outros, são vários, né? tem injeção mensal, trimestral, tem o DIU também, que eu acho que é muito bom, tem anel vaginal, tem adesivo. Então, assim, qual que eu vou escolher? O médico que vai avaliar, vai falar assim, olha, Esse esse é o aqui é melhor. assim, olha, será que você vai adaptar, por exemplo, ao anel vaginal, entendeu? É o médico que vai avaliar o histórico todo da paciente para definir qual que é melhor. Pois é, esse foi mais um podcast aqui com o doutor Anderson. Com certeza ele voltará mais vezes com mais notícias para você da área da ginecologia e obstetrícia aí. Mas se você tem alguma dúvida ainda, entre em contato conosco. Pode mandar mensagem. Manda mensagem também para o doutor Anderson, que ele vai poder te auxiliar, né, Anderson? Ou sim, com Vai poder certeza. estar aí trazendo para você essa dica. Lembrando que ele faz consulta online, gente. Muita gente tem me perguntado. Até porque, doutor Anderson, eu coloco aí nas minhas redes particulares da doutora Anderson, o É. quanto que o doutor Anderson me auxiliou também no meu caso. Então, assim, você mulher que sofre também de endometriose, que tem esses percalços, eu tenho amigas minhas que estão me procurando, perguntando se você atende o problema da endometriose, porque não conseguem engravidar e Uhum. sentem muita dor e tem anos tentando. Então, assim, eu sempre recomendo, gente. Se eu recomendo é porque eu estou fazendo uso do serviço do doutor Anderson. E realmente, assim, você
pode, tá? Estar entrando em contato, porque é uma pessoa, igual eu já disse aqui, não é puxando sardinha, não, mas é humano. A gente passa por isso, eu passei por toda a situação. Então, se você quiser entrar em contato com o Anderson, tá aí as redes sociais do Dr. Anderson passando aí, o Instagram tá aqui para você, tá bom? Vamos deixar o telefone de contato também. E claro, o Dr. Anderson está conosco também nas nossas colunas do Saber Viver, sempre tirando dúvidas. Se você tiver alguma situação que queira procurar a gente para te auxiliar, a gente pode estar aqui fazendo uma ponte para você, Anderson. Gratidão mais uma vez por compartilhar tanta informação. Dá vontade de fazer um podcast de 5 horas, você sabe, né? Trazer Verdade. aquela mulherada toda. Eu acho que a gente podia programar isso, hein? Fazer uma roda de consulta com o Dr. Anderson aqui, ó, durante umas Boa 3, 4 ideia. horas. Vamos E a gente fazer. fazer uma roda de consulta com o Anderson, todo mundo tirar as dúvidas aqui, fazer um consultão com o Anderson online. Vamos Gratidão, viu, fazer. querido? Eu que Gratidão agradeço. mesmo, Sabe viu? sempre que é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês, que realmente, assim, é uma família, Saber Viver, que eu comecei, assim, que eu gosto tanto. É sempre um prazer muito grande estar aqui e precisando, pessoal, vocês podem entrar em contato, estou sempre disponível para ajudar, tá bom? E é sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um podcast Saber Viver dessa quinta-feira. Lembrando que sábado, às 9 horas da manhã, tem programa Saber Viver na nossa TV Alterosa, SBT Minas, e nós vamos estar lá esperando vocês. Terça-feira tem mais podcast também, tá bom? Fiquem com Deus, ótima noite, ó, e até sábado. Tchau!